Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Itens 6 e 7, que pertencem ao tópico necessidade da caridade segundo São Paulo. Nós até mencionamos Paulo de Tarso hoje durante a nossa mensagem, e aqui nós vamos ver o que ele diz sobre a necessidade da caridade. E aí isso se baseia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e versículo 13, onde ele diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Olha que interessante, mais uma vez, A nossa mensagem de hoje, produzimos. Então ele está dizendo aqui, Ele está falando, ele está dando exemplo de pessoas ultra talentosas, Fala várias línguas, O que mais que ele colocou aqui, o dom da profecia, E assim por diante, A fé inquebrantável e tudo. Se não tiver caridade, de nada adianta. Então o que ele está dizendo? Nós temos estudado esse capítulo já há algumas semanas, e o ponto desse capítulo, o ponto central dele é o quê? É que a caridade, ela é aquele elemento que catalisa todas as qualidades superiores, Porque quando eu sou caridoso, eu canalizo todas essas qualidades: compaixão, tolerância, amor, alegria altruísta, equanimidade, paciência, não é isso? Eu não tenho como ser caridoso se eu não catalisar todas essas qualidades e colocar elas em ação. Então a caridade é como se fosse essas qualidades, incomensuráveis, em ação no mundo, essa energia positiva circulando no mundo. Então o que Paulo está nos dizendo aqui é a mesma coisa que a nossa mensagem de hoje nos disse, Para que a gente produza frutos de qualidade no mundo, é preciso que nós estejamos conectados com Jesus, A mensagem de hoje dizia o quê? Jesus falava assim: permanecereis em mim, permanecereis em mim, não permanecerei em vós se vós permanecerdes em mim. É exatamente isso, E como? Então agora é muito interessante essa conexão, Porque agora Paulo está dizendo qual é o meio prático de permanecer em Jesus, É praticando a caridade, é canalizando todas essas qualidades que a gente vai angariando ao longo da nossa evolução espiritual para uma ação positiva no mundo, uma ação lúcida no mundo, uma ação sábia no mundo. E aí Paulo continua dizendo assim: e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Eu acho muito interessante ele falar, distribuído os bens sem caridade. Aí a gente pensa, aí vem uma pergunta interessante para a gente refletir: como que eu distribuo meus bens sem ser caridoso? A gente já falou sobre isso aqui, Muitas vezes pessoas praticam a caridade, olha, tá vendo? Tá todo mundo olhando, olha, Num capítulo anterior, que eu não me recordo agora qual, falava lá: fazer o bem sem ostentação. Eu já lembrei: não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda. Mas o normal, o mais comum, como nós ainda estamos muito egocentrados, é assim: olha, eu estou praticando bem. Ou mesmo que eu não queira que outras pessoas olhem, é como se eu mesmo estivesse cultivando a minha autoimagem. Eu estou sendo bom, ufa, estou aliviado, Ou seja, estou preocupado comigo, na verdade. Então, é muito interessante essa frase de Paulo, porque ele fala: mesmo que eu tivesse distribuído todos os meus bens, ou seja, fiz voto de pobreza. Estão vendo aí? Às vezes as pessoas fazem até o voto de pobreza, entram para a igreja e tudo, pensando em quê? Na minha salvação. Agora eu estou salvo, vou viver pobre o resto da minha vida, mas vou para o céu. O lugarzinho está garantido. Comprei o terreno com escritura registrada, São Pedro já carimbou aqui meu registro de imóveis lá do céu. Isso aí é que Paulo está falando. Isso não é caridade. A caridade é o esquecimento de si mesmo, É quando a gente... a Solange até já falou isso, é quando a gente faz o bem espontaneamente, não é porque isso, por aquilo, não há um cálculo, entenderam? Não há um cálculo,
Caridade é isenta de cálculos. Ela é uma ação que brota espontaneamente de uma compaixão intensa que a gente sente pelos seres, né? E que desperta o nosso interesse por eles, pelo seu bem-estar. O Dalai Lama também fala muito sobre isso, né? O bem-estar dos outros seres, né? O Dalai Lama, assim, parece a encarnação da compaixão, né? Aliás, os budistas dizem que ele é, né? Eles têm uma figura dentro eu vou chamar aqui, né, panteão budista, né? Cherenzi, né? A divindade que representa a compaixão, né? Do mesmo jeito que Manjushri representa a sabedoria. Então eles dizem que o Dalai Lama é uma emanação de Cherenzi, né? E as ações dele parecem confirmar isso, né? Porque o tempo inteiro, quando eu vejo o Dalai Lama, eu só vejo ele falando sobre isso, né? Sobre paz, a paz no mundo, né? Intervindo para que as coisas não piorem, né? Para que o buraco do barco não aumente, igual a gente, né? O barco está afundando, mas ele está tentando, né, pacificar e tal. E o que Paulo está dizendo aqui é isso: olha, a caridade ela tem que vir do fundo do coração, não é ação externa. Tem que vir do fundo do coração, tem que brotar do coração puro, né? E ele segue dizendo ainda: a caridade é paciente, é doce e benfazeja, não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho. Quem ficar orgulhoso da sua caridade, aí já não é caridade. Não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses. Esse não é desdenhosa é bem interessante, né? Porque às vezes a pessoa é caridosa, mas assim, nossa, aqueles outros já são tão egoístas, né? É a desdenha dos egoístas, entendeu? Então, aqui Paulo, ele faz uma enumeração para que a gente entenda a sutileza do conceito da caridade. A caridade é um conceito muito sutil, né? A gente tem que aprofundar, refletir muito sobre ele para realmente entender o que significa, né? O que é o verdadeiro e profundo significado de caridade. Então ela não é desdenhosa, ela não desdenha de ninguém, nem de quem faz o mal, né? Não procura seus próprios interesses, aquilo que a gente falou, não é autocentrada, né? Não procura seus próprios interesses, não se melindra, porque se a pessoa se melindrar, né? Esse não se melindra me lembra, sabe quem? Aquele exemplo de Irmã Dulce, né? Quando foi lá pedir dinheiro para os seus meninos na feira e um grosseirão cuspiu na mão dela e ela falou aqui, ó, esse é o meu, agora é dos meus meninos. Então não tem interesse pessoal nenhum ali, né? Ela foi ali para conseguir dinheiro para os necessitados de quem ela cuida e ela não vai sair dali sem o dinheiro, aconteça o que acontecer, podem cuspir, bater, mas o dinheiro ela vai levar. Então não há interesse pessoal, é interesse pessoal zero, né? Paciência, né, para aguentar essas coisas e tudo, ela é um exemplo, né? Não posso dizer um exemplo vivo porque ela já desencarnou, mas é vivo porque está lá no plano espiritual e foi beatificada agora, né? Como é que é? Dulce, a Santa dos Pobres, né? O nome que ela ganhou agora do Papa Francisco, muito apropriado. Então, não se melindra, né? Como a Irmã Dulce não se melindrou, e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. É muito interessante, né? O Jesus era um professor habilidoso, mas ele formou vários professores habilidosos também, porque essa enumeração que Paulo faz aqui não deixa margem a dúvidas, né? Escorregou em algum desses tópicos, não é caridade, ponto, né? Ah, mas isso aí eu não aguento. Ah, ele está falando que tudo suporta, então vai treinar mais um pouquinho, porque você ainda não chegou no nível da caridade, né? Se a Irmã Dulce dissesse assim, poxa, um cara cospe na minha mão, eu uma freira católica que estou cuidando dos pobres, que absurdo. Pronto, ela já não seria, mas ela tudo suportou, né? Então ele não deixa margem à dúvida para ninguém ficar, né, tentando achar que, né, pode fazer a caridade sem que seja uma caridade genuína, né? E ele conclui, Paulo, dizendo o seguinte: agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade, né? Então, fé e esperança são importantes, óbvio, né? Porque sem fé e sem esperança eu me desanimo, né? Minha energia afunda e eu não faço nada. Porém, sem a caridade, ele diz que de nada adianta, porque é a caridade que mobiliza essas energias para benefício dos seres, certo? E aí, fechando esse tópico, Kardec vai comentar essa passagem dizendo o seguinte, no item 7. São Paulo de tal forma compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria.
Quando fala assim, se eu tivesse fé que transportasse as montanhas, eu lembro muito, a gente vê muito às vezes, né? Televisão, hoje tem a internet também, essas pessoas que fazem exibicionismo de poderes paranormais, já viram? Né? Fazem um verdadeiro exibicionismo de poderes paranormais. Então é isso que Paulo diz, isso aí não serve para nada, né? Tudo bem, você desenvolveu e aí, tá usando para o ego ficar, o egão fica só maior, né? Ó, tá vendo? Eu faço coisas aí que nem a ciência explica. E daí? Né? Eu ando em cima de brasa, eu sou enterrado 3 dias aqui e saio vivo, né? Eu paro meu coração e ressuscito. Mas aí o Paulo vai perguntar, mas e aí, o que você faz com isso? O que você produz? Produzimos, lembra a nossa mensagem de hoje? Produzimos. O que você produz com isso? Produz bem? É só para o seu ego? Está produzindo mal para si mesmo, porque quanto mais o ego se infla, é como uma árvore que o tronco vai ficando grosso, depois para cortar vai dar mais trabalho. E é verdade isso, os espíritos falam isso, sabia? As pessoas, os espíritos, né, que se desenvolvem muito intelectualmente, que moralmente ficam muito aquém, e que usam esse poder, né, que adquiriram pelo conhecimento para fazer o mal, geram karmas assim terríveis para depois serem expurgados, extirpados. Então não tem vantagem nenhuma nisso. Aí é melhor não saber, é melhor ser ignorante. Porque se você não tem muitos poderes, você faz um malzinho pequeno, gera um karminha mais fácil de resolver. Mas se você é poderoso, por exemplo, Hitler era um líder habilidoso. Mas olha o karma, que eu não consigo nem pensar como é que um karma desse pode ser, né? 6 milhões de judeus só, fora o restante do problema que ele causou para o mundo. Imagina a pessoa carregar isso nas costas, um espírito carregar um karma desse nas costas. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha habilidades acima da média, muito acima da média. Né? Coragem, inclusive, todas essas coisas ele tinha. Mas aí na Nova Acrópole tinha uma frase também muito interessante, que é uma frase, na verdade, de um filósofo, Emmanuel Kant, que ele diz assim: bom só a boa vontade. Porque todas as outras virtudes eu posso usar por mal, menos a boa vontade. Só é a única que a gente poderia traduzir aqui por caridade, né? A boa vontade de ajudar. Essa não tem como ser distorcida. Então, bom, só a boa vontade. Então, se eu não tenho ainda a boa vontade, é bom até que eu não tenha virtude demais, porque só vai servir para eu cada vez mais me achar e ficar preso no meu mundo limitado. Porque ainda que eu tenha poder, o mundo do ego é limitado e gera sofrimento para mim e para os outros. E na conclusão, Kardec vai dizer assim: entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. E aí Kardec diz, Paulo coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, até acima da fé. Porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de qualquer crença em particular. A gente vê inclusive pessoas, eu sou ateu, eu sou uma pessoa bondosa, isso não tem nem a mínima importância. O Espiritismo em relação a isso, ele também é muito claro, o que importa é a prática do bem. Eu acho que nós ainda vamos passar pelo capítulo que fala sobre isso, que é o capítulo Sede Perfeitos. Né? E aí Kardec vai destrinchar o raciocínio em torno dessa frase e afirmação de Jesus. O que é ser perfeito em última instância? Usando a frase do Cortella, é fazer o melhor, melhor nas condições que temos, enquanto não temos condições melhores de fazer melhor ainda. Porque ser perfeito, porque senão a gente fica assim, eu tenho que ser perfeito, isso vira um problema. Tem um mestre Zen que ele diz isso, olha, a gente não tem que se impor a obrigação de ser perfeito, né? Por quê? Porque senão isso vira um peso e eu não consigo ter presença no mundo. Eu tenho que me aceitar como eu sou e fazer o meu melhor. E ele inclusive pinta, sabe? Ele é pintor também, é artista. E aí ele faz aqueles traços assim, tudo muito espontâneo, sabe? Ele não fica pensando, ele faz porque ele diz, não, a gente tem que estar completo no momento, ponto. O resto não importa. Isso é uma coisa muito interessante de se refletir. E aí Kardec conclui dizendo, e Paulo fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Que foi aquela enumeração que Paulo fez no final, né? Quando ele disse que a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E olha o pronome que ele usou, né? Esse pronome indefinido ele é muito forte, né? Tudo. Tudo, então não dá para excluir nada. Né? Tudo sofre é tudo. Né? Então, se alguma coisinha eu não aguentar, ainda está faltando alguma coisa para eu ser caridoso. Né? Eu ainda preciso trabalhar, ainda preciso me aperfeiçoar.